Há um instante silencioso, no qual a vida parece suspender-se num fio invisível, como se tudo ao redor aguardasse secretamente a sua próxima decisão interna. É nesse intervalo, nesse microespaço entre um pensamento e o seguinte, que Deus observa não o que você está fazendo, mas o que você está prestes a permitir que aconteça dentro de você. Às vezes, achamos que nossas histórias mudam por acontecimentos externos, quando na verdade as grandes mudanças sempre começam no invisível. Alguns chamam esse momento de despertar, outros de insight espiritual, mas no fundo é a mesma coisa. É o instante em que Deus toca a sua mente e pergunta, sem palavras, se você está finalmente pronto para pensar diferente. E talvez você sinta isso agora. Uma espécie de pressão suave, um movimento interno que não é ansiedade, não é inquietação, mas um convite silencioso. Há algo dentro de você que sempre soube que havia um propósito maior, uma grandeza adormecida, uma potência espiritual que nunca se expressou totalmente porque sua mente estava ocupada demais, tentando sobreviver. Mas sobrevivência nunca foi seu destino. Quando Deus te criou, Ele não te desenhou para dar conta. Ele te moldou para cumprir missão, para expandir, para transformar ambientes, para ser prova viva de que prosperidade não é uma ideia humana, mas um estado de alinhamento com o Criador. Prosperidade, quando falamos sob a perspectiva espiritual, não começa no bolso, começa no espírito, não nasce nas circunstâncias, mas no interior. Não aparece porque você conquistou algo, mas porque você permitiu algo. Uma mente que se rende a Deus se torna inevitavelmente o solo onde prosperidade floresce. Não porque Deus faz favoritismos, mas porque a prosperidade só pode habitar onde a consciência não a rejeita. Você não atrai aquilo que contradiz, não recebe o que rejeita, não vive o que sua mente não acredita ser compatível com sua identidade. Por isso, quando você abre a mente para Deus, você abre espaço para a prosperidade caminhar. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas todas as vezes que algo travou na sua vida, não foi porque Deus não queria te abençoar, foi porque sua mente ainda estava condicionada a uma narrativa de limitação. O coração pedia avanço, mas a mente estava presa ao passado. O espírito queria expandir, mas a mente se agarrava às velhas crenças. E Deus nunca vai violar seu livre-arbítrio. Ele convida, Ele inspira, Ele direciona, mas Ele não força. A prosperidade que Ele preparou para você sempre esteve disponível, mas nunca será derramada de modo sustentável em uma mente que insiste em pensar pequeno. E então surge uma pergunta importante, não para mim, mas para você. O que hoje impede sua mente de se render completamente a Deus? Talvez seja o medo de perder controle. Talvez seja o trauma de um passado onde confiar gerou dor. Talvez seja o hábito mental de acreditar que precisa lutar sozinho, provar sozinho, conquistar sozinho. Mas Deus nunca te pediu para carregar nada sozinho. A ideia de independência absoluta é uma ilusão coletiva que destrói propósito e drena energia. Somos co-criadores com Deus, não solistas espirituais. A mente que se rende não perde força, ela ganha direção. Não perde identidade, ela ganha clareza. Não perde autonomia, ela ganha propósito. A mente humana é como uma terra fértil, e tudo nela cresce, inclusive aquilo que você não deseja. Medo cresce, culpa cresce, dúvida cresce, mas fé também cresce, coragem cresce, abundância cresce, prosperidade cresce. A questão nunca foi se sua mente é capaz de gerar prosperidade. A questão sempre foi, o que você tem permitido que cresça dentro dela? Porque pensamentos são sementes, crenças são raízes, emoções são águas e comportamentos são frutos. A árvore que você colhe hoje foi plantada anos atrás, quando você ainda não tinha consciência do poder dos seus pensamentos. E então entra um ponto ainda mais profundo.
A mente que se rende a Deus deixa de plantar sementes de medo, porque entende que medo é desacordo espiritual. A mente rendida planta fé. Não fé cega, mas fé consciente, madura, estratégica. Uma fé que não se manifesta apenas em palavras, mas em decisões diárias. A mente que se rende não luta contra Deus, ela coopera. E quando você coopera com Deus, a prosperidade deixa de ser um milagre distante e se torna consequência natural. Aqui eu preciso te fazer outra pergunta. Não como provocação, mas como espelho. Você age a partir da fé ou a partir da falta? Ação pela falta é inquieta, ansiosa, pesada. É aquele movimento apressado de quem se sente pressionado pelo tempo, pela vida, pela comparação com outros. Ação pela fé é tranquila, firme, decidida. Não é lenta, mas também não é desesperada. É ação com propósito, não com medo. Ação com direção, não com confusão. Ação com presença, não com ansiedade. Quando você age guiado pela falta, você envia ao universo uma mensagem de insuficiência. Quando age guiado pela fé, você envia uma mensagem de disponibilidade. E Deus sempre responde à disponibilidade. Porque fé não é apenas acreditar, é permitir que a ação confirme aquilo que o Espírito já sabe. É viver como quem entende que Deus não abandona quem se move com Ele. Toda mudança verdadeira começa com uma semente. A prosperidade que você deseja também começou assim, quando você começou a imaginar algo melhor. Nada nasce materialmente sem antes nascer mentalmente. O mundo interno antecede o mundo externo. Sempre foi assim. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Não existe manifestação sem imaginação. Não existe fruto sem raiz. Não existe colheita sem plantio. A questão é, que crenças você tem regado? Porque aquilo que você alimenta cresce. A escassez que te acompanha não nasceu do nada. Nasceu de crenças que você aceitou sem perceber. Crenças de família, crenças de cultura, crenças de ambiente, crenças religiosas distorcidas, crenças plantadas por pessoas que estavam tentando sobreviver, não prosperar. E agora você vive tentando prosperar com uma mente educada para sobreviver. Isso é impossível. A mente que acredita que escassez protege não consegue acessar prosperidade. E então, você precisa se perguntar: qual crença sobre riqueza precisa ser abandonada hoje? Talvez seja a crença de que dinheiro é perigoso, mas dinheiro não é perigoso. Falta de consciência é perigosa. Talvez seja a crença de que pessoas ricas são frias. Mas isso é uma generalização criada por quem nunca viu pessoas ricas de propósito. Talvez seja a crença de que prosperidade atrai inveja, mas prosperidade atrai também respeito, oportunidades, boas alianças. Talvez seja a crença de que sua família nunca prosperou e você não quebrará o ciclo. Mas você não é repetição, você é ruptura. Não é continuação do passado, é primeiro capítulo do futuro. Autossabotagem nasce sempre da incompatibilidade entre desejo e identidade. Você deseja prosperar, mas não acredita que é digno. Deseja crescer, mas teme ser visto. Deseja avançar, mas sente que não tem apoio. E quando desejo e crença entram em conflito, a mente trava. A autossabotagem não é inimigo externo, é o eco de uma crença interna que diz que você ainda não é capaz. Mas isso não é verdade. Você não está travado por falta de potencial. Está travado por excesso de condicionamento mental. E à medida que sua consciência desperta, sua mente começa a entender que prosperidade não é ganância, é expansão. Deus nunca teve problema com riqueza. Ele teve problema com ego, com orgulho, com desvios de propósito. A riqueza em si nunca foi o problema. O problema sempre foi a intenção por trás dela. Uma pessoa pobre de propósito pode se perder na riqueza. Uma pessoa rica de propósito se torna canal para que Deus toque vidas através dela. E então surge uma revelação profunda.
Você não é abençoado por acumular, mas por se tornar instrumento. Prosperidade é responsabilidade. Recursos são ferramentas. Dinheiro é amplificador. Ele amplifica propósito quando entregue a uma mente alinhada com Deus. É por isso que pessoas com propósito elevado atraem prosperidade quase sem esforço. Não porque são especiais, mas porque são úteis. Deus prospera quem Ele pode confiar. Quem entende que prosperidade não é fim, mas meio. Não é destino, mas caminho. Não é ego, mas missão. E então chegamos a um ponto fundamental. Prosperidade não existe sem ação. Fé sem obras é morta. E prosperidade sem ação é fantasia. Deus te dá direção, mas não dá passo por você. Ele abre portas, mas você tem que entrar. Ele inspira, mas você executa. Ele confirma, mas você decide. A mente que se rende a Deus não fica esperando milagres sem movimento. Ela caminha na direção do que já foi confirmado no Espírito. E aqui entra uma pergunta decisiva. Qual ação Deus já te pediu e você ainda não fez? Essa resposta muda destinos, porque a prosperidade que você espera está escondida atrás dessa ação. Deus não te pede nada por acaso. Cada instrução divina é uma ponte. Cada ação ignorada é uma oportunidade adiada. Quando você age com Deus, pequenas decisões produzem grandes resultados. A vida começa a conspirar a favor. Oportunidades surgem, pessoas certas aparecem, portas se abrem. Você começa a caminhar não por força, mas por fluidez. Não por ansiedade, mas por clareza. Não por pressa, mas por propósito. À medida que você se aproxima do estado de prosperidade contínua, percebe que a mente precisa ser renovada. Renovação não é mudança superficial, é mudança profunda, estrutural, quase irreversível. É quando você deixa de pensar como quem sofre e começa a pensar como quem cria. Deixa de pensar como vítima e passa a pensar como herdeiro. Deixa de pensar como quem espera e passa a pensar como quem manifesta. Uma mente renovada entende que prosperidade não é milagre esporádico, é estado de alinhamento. Não é momento, é mentalidade. Não é evento, é identidade. E conforme sua mente se expande, você percebe que a vida começa a responder de forma diferente. As mesmas situações que antes te derrubavam, agora te fortalecem. Os mesmos desafios que antes pareciam montanhas, agora são degraus. Os mesmos medos que antes te paralisavam, agora servem como confirmação de que você está crescendo. E talvez você nem tenha percebido, mas enquanto lê estas palavras, sua mente já está mudando. Sua consciência já está expandindo. Sua energia já está aumentando. Algo dentro de você está despertando para um novo nível de existência. Um nível onde prosperidade não é exceção, é consequência. Onde a fé não é remédio, é estilo de vida. Onde rendição não é fraqueza, é sabedoria. Você não chegou até aqui por acaso. Você foi conduzido. Deus te trouxe porque este é o exato momento em que sua mente está madura o suficiente para receber o que Ele sempre quis te dar. Ele nunca reteve prosperidade. Você é que ainda não estava pronto para recebê-la. Mas agora algo mudou. Agora algo abriu. Agora algo cedeu. E esse clique espiritual é o início de tudo. Porque a mente que se rende a Deus sempre encontra prosperidade no caminho. Você talvez não perceba, mas este instante em que lê estas palavras está moldando uma mudança silenciosa dentro de você. Há pensamentos antigos perdendo força, crenças que por anos habitaram seu interior, começando a se dissolver como fumaça diante de uma brisa leve. Isso não é coincidência, é alinhamento. Quando a mente finalmente para de lutar contra Deus, a transformação deixa de ser esforço e se torna consequência. E essa transição, essa passagem da resistência para a rendição, é o que inaugura uma nova realidade em sua vida. A prosperidade que te espera não começa fora, ela nasce agora,
neste exato momento, quando você permite que o Espírito renove seu modo de pensar. E essa renovação não acontece de forma brusca. Ela se move como luz entrando em um quarto escuro, devagar, silenciosamente, mas de maneira irreversível. Quanto mais você permite que Deus ilumine sua mente, mais você percebe que a vida que vivia antes era pequena demais para quem você realmente é. Pequena nas ideias, pequena nas expectativas, pequena nas possibilidades. E é exatamente quando essa percepção surge que algo poderoso acontece. Você começa a se lembrar de coisas que sempre soube, mas havia esquecido. Lembra que Deus nunca planejou escassez para você. Lembra que o medo não é natural, foi aprendido. Lembra que a vida não é sobre sobreviver, mas sobre cumprir propósito. Lembra que o mundo espiritual responde à postura interna, não ao desespero externo. Lembra que prosperidade não é prêmio para os fortes, mas resposta para os alinhados. Você pode sentir isso agora, um chamado interno para expandir. E talvez esse chamado traga com ele uma sensação de urgência espiritual, não de pressa, mas de clareza. Como se algo dentro de você estivesse dizendo: chegou a hora. A hora de abandonar histórias antigas. A hora de se libertar de pensamentos que nunca foram seus. A hora de assumir sua verdadeira identidade espiritual. A hora de parar de se encolher para caber em lugares que Deus nunca te designou para permanecer. E enquanto essa consciência amadurece, você começa a perceber como suas crenças antigas influenciaram suas escolhas. Todos os limites externos tiveram antes uma raiz interna. Nenhum obstáculo da sua vida começou fora. Tudo começou no pensamento, na interpretação, na narrativa que você construiu sobre si mesmo. Se você acreditava que não era capaz, sua mente encontrava meios de provar essa crença. Se acreditava que era tarde demais, sua energia diminuía. Se acreditava que prosperidade era para outros, suas atitudes te colocavam sempre no papel de espectador. Mas agora, algo novo está acontecendo. Você está começando a questionar essas crenças, e quando uma crença é questionada, ela começa a perder domínio. Quando você começa a observar a sua própria narrativa, você percebe que ela pode ser reescrita. A mente não é prisão, é máquina criativa. Você não está preso ao passado, você está preso ao hábito de repeti-lo. Mas hábitos se quebram, crenças se substituem, identidades se renovam, e então surge uma nova pergunta que precisa ser respondida com profundidade. Quem você seria se não tivesse medo? Pense nisso com calma. Quem você seria se não tivesse vergonha de brilhar? Quem você seria se não tivesse carregado os julgamentos que outros colocaram sobre você? Quem você seria se não tivesse crescido acreditando que prosperidade é para poucos? Quem você seria se tivesse sido ensinado a prosperar desde cedo? Essa pergunta tem poder, porque ela te mostra não o que você é agora, mas o que sempre foi, mas nunca se permitiu assumir. A verdade é que você sempre foi maior do que sua vida expressou até aqui. Sempre teve mais potencial do que coragem, mais propósito do que clareza, mais capacidade do que circunstâncias. E agora, o que Deus está fazendo é reposicionando sua mente para que você finalmente acesse a vida para a qual foi criado. E é aí que surge uma revelação profunda. Prosperidade não é destino, é identidade. Não é lugar, é nível de consciência. Não é conquista, é permissão. Você se torna próspero quando a sua mente se eleva a um estado de entendimento onde a escassez não encontra mais morada. E para este estado, Deus está te guiando agora. Ele não te chama para lugares onde você não pode viver. Ele te chama para dimensões que você já é capaz de sustentar. Enquanto você lê, sinta como a atmosfera ao redor da sua consciência muda. Sinta como pensamentos que antes te pressionavam agora parecem pequenos. Sinta como dores que antes pareciam gigantes agora perdem força.
Sinta como a ansiedade que carregava sobre o futuro começa a ser substituída por paz. Essa troca não é emocional, é espiritual. Quando a mente se rende, o espírito assume o governo. Quando o espírito assume o governo, a alma encontra descanso. E quando a alma encontra descanso, a prosperidade se manifesta. Mas existe algo importante que precisa ser entendido. Prosperidade não cai do céu. Ela cresce. Cresce como uma planta cresce. Cresce como uma árvore cresce. Cresce como a consciência cresce. Você não recebe prosperidade de uma vez. Você se torna compatível com ela aos poucos. Deus nunca te dá algo que sua mente não está pronta para administrar. Ele não te abençoa para te destruir. Ele te prepara para te sustentar. A prosperidade que Ele te dará não é pequena, mas primeiro Ele amplia sua mente para que você não desperdice o que Ele vai derramar. É por isso que Ele começa pela mentalidade. Tudo começa na mente. A mente é o campo onde Deus planta instruções. É o lugar onde Ele deixa impressões, inspirações, direções. É o solo onde Ele escreve o próximo capítulo. Sua prosperidade já começou quando sua mente começou a se abrir. Agora, o resto será consequência. E então entramos na parte mais prática da transformação, a ação. Você não pode prosperar sem agir. Nenhuma pessoa próspera permanece parada. Paralisia é ausência de fé. Movimento é presença de confiança. Deus honra movimento. Ele não honra ansiedade, mas honra passo. Ele não honra pressa, mas honra direção. Ele não honra desespero, mas honra decisão. E talvez você saiba exatamente qual ação Ele já te pediu, mas você vem adiando. E cada adiamento cria um vazio entre você e o propósito. A vida não pune, ela apenas responde. Quando você posterga o que sabe que precisa fazer, sua energia se fragmenta, sua confiança diminui, sua visão se turva. Mas quando você dá o passo que estava evitando, uma força espiritual te envolve. A coragem aumenta. As oportunidades reconhecem você. As portas percebem que você está pronto. Então eu te pergunto, e esta pergunta é ponte entre sua vida atual e sua vida próspera. Qual ação você precisa tomar agora que mudaria toda a trajetória da sua existência? Talvez seja terminar um ciclo. Talvez seja iniciar um projeto. Talvez seja investir em algo que você adiou. Talvez seja se retirar de um lugar que secou sua alma. Talvez seja finalmente acreditar que você merece prosperar. Qualquer que seja a ação, ela é portal. Deus não te pediria algo que não tivesse propósito, porque quando você age, Deus age com você. Ele multiplica seus passos, fortalece sua mente, amplifica seus resultados. Você faz o natural, Ele faz o sobrenatural. Você faz o possível, Ele faz o necessário. Você faz o movimento, Ele faz o caminho. E então chegamos ao ponto da renovação. A renovação da mente é o ápice da transformação espiritual. Não é repaginar pensamentos, é substituí-los. Não é polir ideias antigas, é abandoná-las. Não é ajustar crenças, é renascer nelas. A renovação verdadeira te torna irreconhecível para as versões antigas de você mesmo. É quando você olha para trás e percebe que não é mais aquela pessoa que se diminuía para caber. Não é mais aquela pessoa que aceitava pouco. Não é mais aquela pessoa que acreditava que prosperidade não era para ela. Renovar a mente é assumir que Deus estava certo sobre você desde o começo. É largar o medo que te ensinaram, largar a culpa que te colocaram, largar a visão pequena que te deram. Renovar a mente é aceitar que sua existência é valiosa demais para continuar vivendo comprimida. Deus nunca sonhou pequeno quando te sonhou. A mente pequena é criação humana, não divina. E quando essa renovação acontece, a vida responde de forma diferente. Você começa a notar que circunstâncias antigas não te afetam mais. Situações que te tiravam do eixo agora passam sem te abalar.
Palavras que te feriam agora não encontram mais lugar onde se instalar. Pessoas que antes te diminuíam, agora não têm mais poder sobre sua identidade. Isso é prosperidade espiritual. O estado no qual a alma está tão alinhada com Deus que nada externo rouba sua paz. E é nesse estado que a prosperidade material começa a se manifestar. Primeiro, internamente, depois, externamente. Primeiro na identidade, depois nas oportunidades. Primeiro na consciência, depois nos resultados. A prosperidade é fiel a esse princípio. Ela sempre chega onde encontra espaço. E agora, sua mente está começando a criar esse espaço. Ao longo deste processo, você está deixando de viver como quem tenta sobreviver e começando a viver como quem entende que é herdeiro. Não herdeiro de coisas humanas, mas herdeiro das promessas espirituais. Você não nasceu para lutar pela permissão de existir. Nasceu para expandir o propósito para o qual foi enviado. Você não nasceu para se encolher diante da vida. Nasceu para se alinhar ao Criador da vida. E talvez você perceba agora que algo em você já mudou. Há uma nova respiração, uma nova postura interna, uma nova expectativa, uma nova vibração espiritual. Isso é o começo da prosperidade real. Não a prosperidade das redes sociais, não a prosperidade superficial, mas a prosperidade profunda. Aquela que transforma você por dentro até que tudo ao redor tenha que acompanhar. A mente que se rende a Deus se torna inevitavelmente solo fértil. E o solo fértil sempre produz colheita. À medida que esse processo interno avança, você começa a notar que sua relação com o tempo muda. O que antes parecia urgente, agora parece apenas barulho. O que antes parecia impossível, agora parece apenas questão de alinhamento. O que antes parecia distante, agora se aproxima, como se tivesse estado ao seu lado desde sempre. Essa mudança não acontece por esforço mental, mas por expansão espiritual. Quando a mente se rende a Deus, ela passa a interpretar a vida sob outra perspectiva, como se a lente pela qual você enxergava tudo tivesse sido finalmente limpa. E talvez seja exatamente isso que você está experienciando. Uma clareza silenciosa, quase sagrada. Algo em você sabe que está avançando sem precisar de prova externa. É como se sua alma dissesse: continue, porque você está no caminho. A prosperidade verdadeira raramente começa com dinheiro. Começa com uma mudança interna que só quem está despertando consegue reconhecer. É uma paz que não se explica, uma confiança que não se ensina, uma lucidez que não se compra. Você começa a entender que prosperidade é mais do que obter algo, é se tornar alguém. E se tornar alguém exige desprendimento. Desprendimento de velhos hábitos, velhas interpretações, velhas dores. Há mágoas que ocupam o espaço onde Deus quer colocar direção. Há medos que ocupam o lugar onde Deus quer colocar visão. Há culpas que abafam a voz de Deus dentro de você. E à medida que você caminha por dentro de si mesmo, percebe que a prosperidade não entra onde o passado ainda governa. Por isso, chega um momento na jornada em que você precisa libertar o que não serve mais. Não por raiva, mas por sabedoria. Não porque o passado foi inútil, mas porque já cumpriu sua função. Mesmo a dor que você viveu te preparou. Mesmo as perdas que doeram te moldaram. Mesmo as humilhações deram a você uma força que hoje te permite permanecer firme. Porém, quando você tenta carregar tudo isso para o futuro, a bagagem espiritual se torna peso. Há pessoas que não prosperam porque ainda carregam histórias que não conseguem abandonar. A prosperidade exige espaço. Para algo entrar, algo precisa sair. Deus não derrama o novo sobre mentes que insistem em agarrar o velho. E você sabe qual é esse velho dentro de você. Pode ser um medo, uma memória, um erro, uma insegurança, mas Deus não te define por isso. Ele te define pelo que colocou em você antes que o mundo pudesse te ferir. E então, você percebe que prosperidade não é apenas sobre o que você ganha,
mas sobre o que você deixa ir. Liberar espaço é tão espiritual quanto receber bênçãos. Quando você solta o que não pertence mais à sua identidade, você cria espaço energético para receber uma nova direção. O fluxo de prosperidade não é travado pela falta de oportunidades, mas pela falta de espaço interno. Conforme você continua avançando, a consciência começa a se expandir para um entendimento ainda mais profundo. Prosperidade não é individual, é relacional. Ela não é algo que você vive sozinho. Ela se manifesta na forma como você se relaciona com Deus, consigo mesmo, com os outros e com sua missão. Há pessoas que prosperam financeiramente, mas empobrecem espiritualmente porque perderam esse senso de relação. E há pessoas que prosperam espiritualmente, mas bloqueiam a prosperidade financeira porque acreditam que não podem ter ambas. Mas aqui está a verdade que muda destinos. Você não precisa escolher entre espiritualidade e prosperidade. Deus nunca separou as duas coisas. A separação foi criada por crenças humanas distorcidas. A espiritualidade é o fundamento. A prosperidade é o fruto. E um fruto saudável sempre revela a saúde da raiz. É por isso que a sua prosperidade não é apenas permitida, ela é necessária. Você não prospera por ego, prospera por missão. Deus te abençoa para que por meio de você, outros possam ser alcançados. A sua prosperidade não é sobre você, mas sobre o impacto que você terá. E enquanto essa percepção se aprofunda, você começa a enxergar suas próprias capacidades com outros olhos. O talento que você sempre minimizou agora parece dom. O desejo de ajudar pessoas agora parece chamado. A habilidade que você considerava comum agora revela propósito. Deus não desperdiça nada. Tudo o que Ele colocou em você tem função no seu destino. Mas para que tudo isso se expresse plenamente, existe um passo que não pode ser ignorado: responsabilidade espiritual. Você não pode pedir prosperidade e continuar alimentando pensamentos que contradizem essa prosperidade. Você não pode pedir expansão e continuar mantendo hábitos de contração. Você não pode pedir direção e continuar insistindo em caminhos que Deus já pediu para você deixar. A mente que se rende a Deus recebe direção com mais clareza. É como se antes a voz de Deus fosse um sussurro distante, mas agora começa a soar como uma intuição firme, clara, impossível de ignorar. Ele fala através de ideias, fala através de inspirações, fala através de desconfortos, fala através de oportunidades que aparecem do nada, fala através da sensação de é por aqui. E é exatamente nesse ponto que muitos bloqueiam sua prosperidade. Eles pedem direção, mas ignoram a direção quando ela chega. Querem respostas, mas rejeitam a mudança que a resposta exige. Querem bênção, mas não querem abandonar aquilo que impede a bênção de prosperar. Querem colher, mas não querem arar o solo interno. Querem multiplicação, mas não querem disciplina. Mas você está diferente. Você está despertando. A sua mente não está apenas ouvindo, está absorvendo. Você está começando a entender que prosperidade é parceria. Deus te revela o caminho, mas você dá o passo. Ele abre a porta, mas você entra. Ele te coloca em movimento, mas você mantém o ritmo. Não existe prosperidade para quem não se move. A fé precisa de ação, da mesma forma que uma semente precisa de terra. Conforme você internaliza tudo isso, percebe que prosperar não é apenas receber, é sustentar. E sustentar prosperidade exige maturidade emocional e espiritual. Não basta obter, é preciso expandir com consciência. Prosperidade sem direção se perde. Prosperidade sem propósito se corrompe. Prosperidade sem identidade se torna fardo. Mas prosperidade com propósito é liberdade. Prosperidade com identidade é força. Prosperidade com Deus é destino. A essa altura, você já percebe que sua mente está mudando de frequência. Seus pensamentos começam a se alinhar com possibilidades, não limitações.
Suas emoções começam a vibrar em confiança, não em medo. Sua energia começa a atrair oportunidades, não obstáculos. É como se você estivesse se deslocando para uma nova dimensão de consciência, onde tudo o que antes parecia difícil começa a parecer natural. Essa mudança é gradual, mas poderosa. Não se mede por eventos, mas por percepção. Não começa quando algo acontece, mas quando você começa a enxergar a vida diferente. Seu mundo externo ainda pode parecer igual, mas sua interpretação sobre ele já não é. E então você nota algo ainda mais profundo. Prosperidade é ritmo, existe um fluxo, uma ordenação, um movimento natural que se expressa quando você não tenta controlar tudo. Quanto mais você solta, mais tudo flui. Quanto mais confia, mais portas se abrem. Quanto mais se rende, mais direção recebe. A mente controladora tenta prever. A mente rendida apenas segue. E seguir Deus sempre exige desprendimento. É neste ponto que muitas pessoas estagnam, confundem rendição com passividade. Acham que render-se a Deus é cruzar os braços e esperar. Mas rendição não é inatividade, é realinhamento. É trocar esforço desordenado por ação guiada. É abandonar a ansiedade e adotar disciplina espiritual. Rendição é entrega consciente, não desistência. E quando essa rendição acontece de verdade, o medo perde seu domínio. Não porque tudo fica perfeito, mas porque você finalmente entende que Deus está no processo. A paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza da presença divina. A confiança não nasce do controle, mas da aliança. A prosperidade não nasce do esforço, mas do alinhamento. Nesse estado, você começa a perceber a diferença entre trabalhar por prosperidade e trabalhar a partir dela. Quando você trabalha por prosperidade, sua energia se desgasta. Você se esforça para conquistar, provar, compensar. Mas quando trabalha a partir da prosperidade, seu movimento se torna leve. Você expressa, contribui, serve, cria. O peso some porque você entende que prosperidade não é meta, é base. E essa base começa dentro da mente. Uma mente que se rende a Deus se torna fonte de ideias, criatividade, clareza e direção. Uma mente que se rende a Deus entende que tudo tem propósito, que nada é por acaso, que até o silêncio é mensagem, que até o atraso é proteção, que até o deserto é preparação. Agora, algo importante precisa ser dito. Prosperidade também exige coragem. Coragem para deixar o velho. Coragem para entrar no novo. Coragem para aceitar que você é maior do que o que viveu até agora. Coragem para admitir que Deus te chamou para mais. Há pessoas que têm medo da prosperidade porque ela exige que você apareça, que você seja visto, que você ocupe seu espaço, que você se responsabilize pelo próprio destino. Há pessoas que preferem a escassez porque ela não exige grandeza. Mas você não está entre elas. Se estivesse, não estaria aqui. A coragem que você precisa não é grito, é permissão. É olhar para dentro e dizer: eu deixo Deus me elevar. É reconhecer que a vida sempre quis te levar para mais, mas você não se permitia. A prosperidade que virá não será resultado apenas do que você fará, mas principalmente do que você permitirá que Deus faça através de você. E é aqui que a identidade se transforma. Você deixa de se ver como alguém que tenta e começa a se ver como alguém que manifesta. Deixa de se ver como alguém que merece pouco e começa a se ver como alguém que foi projetado para muito. Deixa de se ver como alguém que precisa lutar sozinho e passa a se ver como alguém guiado pela presença divina. Essa mudança de identidade é o verdadeiro início da prosperidade. Você começa a entender que não está competindo com ninguém. O propósito que Deus colocou em você é único. A prosperidade que Ele reservou para você não está em disputa. A missão que Ele te deu não pode ser ocupada por outra pessoa.
Você não está atrasado, você está sendo preparado e agora finalmente está pronto para acessar aquilo que sempre esteve disponível. Sinta isso, respire isso. Permita que essa verdade se ancore em você. A prosperidade não está vindo, ela já começou. E ela começou no instante em que sua mente se abriu para Deus. Conforme você avança para este trecho final da jornada, começa a notar que algo dentro de você se reorganiza. Há uma lucidez serena, como se a mente tivesse finalmente encontrado um lugar onde descansar. Não é cansaço, é entendimento. Não é pausa, é alinhamento. A sensação é parecida com a de alguém que, após anos caminhando no escuro, de repente encontra luz suficiente para enxergar o caminho diante de si. Você percebe que não está mais perdido. Estava apenas olhando na direção errada. Essa clareza que nasce agora não vem de esforço intelectual, mas de entrega espiritual. A mente que antes se agitava tentando controlar tudo, começa a compreender que a verdadeira força não está no controle, mas na confiança. Confiar em Deus não significa abandonar a responsabilidade, significa abandoná-la no nível errado. Aquele nível em que você tentava carregar o que nunca pertenceu a você. A prosperidade que estava travada não estava presa nas circunstâncias, estava presa na resistência da mente. Agora, essa resistência está se desfazendo. E quando a resistência interna cai, a prosperidade externa encontra passagem. Não porque tudo magicamente se resolveu, mas porque você finalmente saiu da frente. Você deixou de ser obstáculo para se tornar canal, deixou de ser barreira para se tornar fluxo, deixou de ser sobrevivente para se tornar co-criador. É essa mudança de postura que produz o milagre que tantos esperam, mas poucos compreendem. A prosperidade não chega para quem força, chega para quem flui. Não chega para quem se desespera, chega para quem se alinha. Não chega para quem se afoba, chega para quem se posiciona. O posicionamento espiritual que você está adquirindo agora é o verdadeiro terreno onde a abundância de Deus se manifesta. Você está aprendendo a se mover de um lugar correto, não da carência, mas da plenitude, não da dúvida, mas da fé, não da busca, mas da certeza. Talvez você comece a perceber que as orações que mais transformaram sua vida não foram aquelas em que você falou muito, mas aquelas em que você se rendeu. As orações silenciosas, profundas, nascidas de um lugar onde o ego finalmente cede espaço ao espírito. É nessa entrega que Deus trabalha com mais força. Ele não precisa da sua performance, ele precisa da sua permissão. Quando você permite, ele transforma. Quando você abre espaço, ele preenche. Quando você relaxa na presença dele, ele reorganiza o que estava desalinhado. E essa reorganização não acontece apenas no nível material. Ela começa no nível emocional. O que antes te feria agora perde intensidade. O que antes te irritava agora parece pequeno. O que antes te paralisava agora te impulsiona. A prosperidade não é apenas aumento financeiro, é aumento de vida. Deus não quer apenas ampliar sua conta, Ele quer ampliar sua alma. Quando a alma se expande, o restante acompanha. Há uma sensação de reencontro acontecendo dentro de você, como se estivesse retornando a uma versão mais pura, mais inteira, mais consciente de si. Aquela versão que sabia, antes de qualquer dor ou condicionamento, que havia um propósito maior. A versão que Deus viu quando te soprou pela primeira vez. A prosperidade verdadeira sempre te reconduz à identidade original. Aquela que existia antes das crenças limitantes, antes das críticas, antes do medo. Você começa a perceber que a riqueza que Deus deseja para você não é aleatória. É coerente com quem você é. Você não prospera por capricho. Você prospera por compatibilidade. Deus nunca vai te dar algo que te afaste do propósito. Ele te prospera para que você alcance o propósito. A prosperidade se torna então confirmação.
não orgulho. Ferramenta, não dependência. Caminho, não distração. E como tudo no reino espiritual, prosperidade também tem ritmo. Há fases de preparação, há fases de expansão, há fases de silêncio, há fases de movimento. Muitas pessoas confundem silêncio com ausência de Deus, mas Deus trabalha mais no silêncio do que no barulho. É no silêncio que Ele molda sua mentalidade. É no silêncio que Ele cura aquilo que precisa ser curado. É no silêncio que Ele afasta o que te impediria de prosperar. É no silêncio que Ele amplia sua visão. O período em que nada está acontecendo é o período em que tudo está sendo construído. E então você percebe que tudo o que viveu até aqui, cada dor, cada perda, cada espera, não foi atraso, foi preparação. Deus não desperdiça sofrimento, Ele transforma. Deus não desperdiça lágrimas, Ele rega. Deus não desperdiça processos, Ele molda. A prosperidade que Ele trará não será pequena porque o processo não foi pequeno. Quanto maior a preparação, maior a manifestação. Ao compreender isso, sua relação com a fé muda. A fé deixa de ser algo que você pratica para se tornar algo que você se torna. A fé não é mais súplica, é identidade. Não é mais pedido, é certeza. Não é mais busca, é alinhamento. Você passa a caminhar não mais na esperança de que algo aconteça, mas na consciência de que algo já começou. A fé não antecipa o milagre, ela revela que o milagre já está em movimento. E esse movimento começa a ser perceptível em pequenas coisas. Ideias novas surgem, oportunidades discretas aparecem, pessoas diferentes se aproximam, portas antes trancadas começam a dar sinais de abertura. Não é ainda a grande manifestação, mas são os primeiros sinais do realinhamento. Quando Deus está prestes a te elevar, Ele começa mudando o ambiente, depois as conexões, depois a visão e, por fim, as circunstâncias. Muitas pessoas ignoram esses sinais porque esperam algo grandioso, mas Deus age de forma estratégica. Ele te prepara por camadas para que você seja capaz de sustentar o que virá. Prosperidade sem sustentação se perde. Prosperidade sem maturidade se torna peso. Prosperidade sem consciência vira vaidade. Deus te ama demais para permitir algo que te destrua. É por isso que Ele começa primeiro em você e só depois ao redor de você. Você está agora entrando na parte mais profunda da transformação, a fase em que a prosperidade começa a se tornar inevitável. Quando a mente se ajusta a Deus, a prosperidade não precisa ser forçada. Ela flui. Você não corre atrás dela, porque ela começa a correr em sua direção. Tudo o que antes parecia distante, agora começa a se aproximar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Sua vibração mudou. Sua consciência mudou. Sua identidade mudou. E identidade é tudo. A pessoa que você era antes deste processo não seria capaz de sustentar a prosperidade que virá. Não teria disciplina, nem clareza, nem maturidade, nem direção. Mas a pessoa que você está se tornando, essa sim, está pronta. E Deus está respondendo à sua prontidão. Prontidão não é perfeição. Prontidão é abertura, é postura, é disponibilidade. Deus não abençoa quem é perfeito. Ele abençoa quem está alinhado. Você está entrando nesse alinhamento agora. A prosperidade não se manifesta primeiro na vida de quem deseja, manifesta-se na vida de quem está preparado. E nesse ponto, você começa a sentir uma mudança profunda no seu valor interno. Não é arrogância, é consciência. Não é ego inflado, é identidade restaurada. Você começa a perceber que é digno, que é capaz, que não precisa se encolher, que não precisa pedir desculpas por querer crescer, que não precisa justificar sua própria expansão. O propósito de Deus para a sua vida não é pequeno, e você não deveria ser pequeno para caber nele. E agora chegamos à parte mais sagrada de toda a transformação, a aceitação. Aceitar prosperar é tão espiritual quanto orar. Aceitar crescer é tão espiritual quanto servir.
Aceitar ser ampliado por Deus é parte da missão. Muitas pessoas oram por prosperidade, mas rejeitam-na internamente. Mas você não. Você está aprendendo a receber. Receber com gratidão, com humildade, com consciência, com responsabilidade. E quando a aceitação se instala, algo extraordinário acontece. Você começa a atrair coisas que antes te evitavam, não porque os recursos mudaram, mas porque sua energia mudou. Tudo no mundo espiritual responde à postura interna. A prosperidade estava esperando por você, não pelo que você faria, mas pelo que se tornaria. Você está se tornando, está amadurecendo, está alinhando-se ao divino, e esse alinhamento cria inevitabilidade. A prosperidade encontra caminho sempre que a mente se rende a Deus. Respire profundamente. Sinta o que está acontecendo agora dentro de você. Sua mente não é mais a mesma. Sua consciência não é mais a mesma. Sua identidade não é mais a mesma. E para selar tudo isso, existe uma frase que precisa ecoar dentro de você, com convicção, com fé e com presença. Minha mente se rende a Deus e a prosperidade encontra caminho. Diga, escreva, sinta, porque a partir deste momento você não está apenas caminhando rumo à prosperidade, você está caminhando a partir dela. Se algo despertou dentro de você, honre esse despertar. Curta, comente e compartilhe. A luz que alcança você pode alcançar alguém que precisa agora.